mais contam com infestação são Cipriano, Leopoldina, Araçá, Centro e Vila Triângulo. Então, pelo alcance que essa casa tem, venho fazer esse apelo à comunidade para que nos ajude no combate à dengue. A gente sabe muito bem o reflexo disso no sistema de saúde, que quem sempre sofre é o sistema de saúde por não ter vaga, não ter leitos. Tem a questão da dengue hemorrágica também, que é bem preocupante. Então, a gente pede o apoio da comunidade para nos auxiliar, evitando água parada, não tendo bromélia na volta de casa. A bromélia é um dado interessante que a gente obteve. Das 12 bromélias, 12 amostras que a gente analisou, em 6 tinham presença do Aedes. Então, é bem preocupante. As caixas de captação de água da chuva que nós inspecionamos, todas tinham presença de Aedes. Nenhuma, assim, estava com a água totalmente limpa. Seja por uma tampa danificada, por um cano de água, que é o ladrão da caixa ali, está aberto. Enfim, por N motivos. Então, todas tinham presença de Aedes. Os ralos também precisam de uma manutenção constante. Aquela água fica parada, ela é limpinha. Então, fica perfeito para o mosquito se proliferar ali. Lembrando que o mosquito ele não se cria em mato, ele não se cria em sanga, ele não se cria em açude, por ter outros predadores naquele local. Ele prefere aquela água limpa, perto da casa do morador, que a fêmea consegue se alimentar do sangue humano para maturação de ovos. Apenas um dado bem importante, uma fêmea ela consegue pôr até 1.500 ovos, podendo viver por até 45 dias se ninguém matar ela nesse meio tempo. Então, a situação é bem preocupante. O levantamento do ano passado mostrava um índice de apenas 8,5, que também já é considerado alto, para 21,4 agora, com a chegada do verão e das chuvas. Então, a situação ficou bem mais preocupante. Para o momento seria isso. Agradeço pelo espaço aqui. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Rudiberto. Nós, como Poder Legislativo, agradecer a presença e as informações, né, trazidas pela Vigilância Sanitária. A gente sabe, né, doutor Marco, que muitas vezes o que nos falta, ou o que falta para a comunidade é informação. Então, gostaria até da Vigilância, talvez, nos repassar algumas informações que possam também ser compartilhadas em grupos de WhatsApp. Creio que existem 11 vereadores aqui e participam de diversos grupos, né, Vanilla? Você também é agente de saúde. Então, para a gente, quanto mais informação ser divulgada para a nossa comunidade, eu acho que vai ajudar para que esses índices hoje existentes possam ser diminuídos com a presença, então, do Aedes e, consequentemente, né, a dengue. Então, nosso agradecimento, né, sempre bem-vindo a esta casa, quando assim achar necessário. Então, dando continuidade à nossa sessão, passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projetos de lei executivo, número 038, 039, 040 e 041/2024. Projeto de lei legislativo, número 009/2024, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que se faz presente aqui no plenário, assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu passo a relatoria ao vereador Silas, do projeto 038/2024. Passo a relatoria para a vereadora... retificando mais um projeto para o vereador Silas, então, o projeto legislativo 009/2024. Então, ficou o 038, Silas Pretinho, e o 009/2024, projeto legislativo. E passo a relatoria à vereadora Cira, o projeto 041/2024, e eu assumo a relatoria do projeto 039/2024, assim como o projeto 040/2024. Serei isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz. E projetos de lei executivo, 038, 039, 040 e 041, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Solicito ao vereador Marcelo Carvalho que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social, bem como aos nossos assessores hoje aqui na casa. Em nome do Dr. Marcos, saudando a todos. Comunidade também que nos assiste hoje aqui presencialmente. Os pastores da igreja, obrigado pelo convite, né? Tentaremos nos fazer presente, Homero e a todos os demais. Projeto de lei número 038/2024 e projeto de lei número 039/2024 ao vereador Ludwig Conrad. Projeto de lei número 040/2024 ao vereador Goulart e o projeto de lei número 041/2024 à minha pessoa, senhor presidente. Agradecer ao vereador Marcelo pelas indicações. Passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei aptos à votação. Projeto de lei número 034/2024, que inclui programa e ação no plano plurianual para os exercícios de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 6.000 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que querem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade já saudada, primeiro falar da importância do projeto 034, que no meu ponto de vista, apesar de ser um valor considerado baixo, a gente aprova a lei muitos maiores, com um impacto financeiro muito maior, né? Mas esses R$ 6.000 do projeto 034 ele vai ser bem empregado, visando que ele vai ser utilizado na manutenção do serviço de apoio à segurança pública, o videomonitoramento aqui da cidade de Veracruz. A gente já tem uma sala aqui hoje que fica no quartel da Brigada Militar ali, né, e a gente vai estar com esse valor equipando e melhorando um pouco mais essa estrutura. Acredito que o vereador Flávio, que trabalha diretamente com segurança pública, saiba também da importância, né, Flávio? E a gente, como munícipe aqui da cidade, precisa zelar não só pelos munícipes, de modo geral, mas também pelo patrimônio da cidade, né? É uma praça, é um banco, é uma loja do comércio de Veracruz, então o vídeo monitoramento ele acaba sendo, o cercamento eletrônico, ele acaba sendo muito importante nesses momentos que algum sinistro acontece. Então a gente fica feliz pela prefeitura tá investindo nisso e espero que mais projetos como esse possam vir para essa casa para a gente estar deliberando e aprovando também, visando a segurança do município de Veracruz. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vaneila, vereadora Cira, assessores da casa, pessoas que nos assistem aqui presencialmente, especialmente o senhor Robelírio, que está sempre presente. Hoje, muito importante a participação do Rodiberto, né? Nós deixando mais claro a situação que está bem crítica na nossa cidade por causa da dengue, né? Agradecemos a tua explanação. Vice-prefeito Claudério, né? Também aos pastores aqui presentes, né? Demais pessoas aqui da comunidade. Desculpa, eu confundi o Vink, eu só peguei a parte do rosto, muito parecido com o nosso vice-prefeito, né? Então, retificando aqui, é o N-Vink, né? E também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Realmente, vou ratificar as palavras do colega vereador Marcelo. Muito importante o investimento na segurança pública, né? Acho que deu para perceber já, de olhos nítidos, né, que onde tem uma câmara monitorando, dificilmente acontece algum delito. Então, quanto mais, infelizmente, monitoramento tenha na cidade, mais fácil de identificar os delinquentes, mais fácil também evitar quando ocorra o delito. Então, Marcelo, fosse muito bem as tuas palavras, assim, acho que todo o investimento na segurança pública é muito importante. E a gente percebeu, ultimamente, tem dado poucos casos de, como a gente está acostumado a dizer, roubo à mão armada, né?
que muitos confundem furto de roubo, e são situações bem distintas, né? Então, o furto é quando alguém subtrai um objeto teu sem tu perceber, e roubo é quando você é ameaçado de morte para entregar algum objeto. Mas, muito importante, esse benefício, esse investimento em segurança pública, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 035/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir anualmente com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, UNDIME-RS, e União dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, UNCM-RS. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que queiram se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente Martin, quero cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora, cumprimentar a todos aqui presentes que assistem essa sessão, em nome do suplente de vereador, Gilberto Vinck, e também saúdo quem nos assiste pelas redes sociais. Esse projeto que chega a essa casa para nossa análise, ele solicita uma autorização para que a Prefeitura Municipal ela firme um convênio e passe recursos para duas entidades que eu considero bem importantes em termos de educação. Primeiro é a Undime e, em segundo lugar, é a UNCME. A Undime é uma união de secretários municipais de educação. Ela é uma entidade muito importante, porque, periodicamente, ela reúne os secretários municipais de educação e, juntos, eles recebem orientações, estudam leis e discutem o futuro da educação dos municípios, que tem que estar aliada com a política de educação do Estado e também do governo federal, representado pelo Ministério da Educação. E a UNCME, ela reúne os conselhos municipais de educação. Todos que estão aqui presentes, os senhores vereadores, sabem que nós, a partir da última Constituição, uma forma de democratizar o poder, todos eles, municipais, estaduais e o governo federal, é a criação de conselhos. Esses conselhos ajudam na gestão dos executivos. E, nesse sentido, o Conselho Municipal de Educação de Veracruz é muito atuante e ele também trabalha de forma integrada com a UNCME. E, por isso, presidente, acho importante a aprovação desse projeto, que, então, dá o respaldo jurídico para que o Poder Executivo possa fazer para essas duas entidades repasses financeiros. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto número 035, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 036/2024, que autoriza excepcionalmente a prorrogação do contrato administrativo temporário de número RH 017/2023 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Coloco a palavra à disposição da vereadora Cira a palavra. Obrigada, presidente. Em relação a essa autorização para prorrogação de contrato, também vou me manifestar favorável, porque já no ano passado o Executivo encaminhou para nós um projeto de lei que nós aprovamos, que quando houvesse um contrato e a necessidade de permanecer
este contrato, nós poderíamos estar autorizando a prorrogação. Ocorria que anos anteriores o contrato tinha validade por apenas 1 ano e isto muitas vezes prejudicava a permanência de um trabalho de qualidade. Então, neste sentido, mantendo-se a necessidade de permanecer o contrato desta farmacêutica, o meu voto vai ser favorável, presidente. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 037/2024, que inclui ação em programa no plano plurianual para os exercícios de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, na Lei Orçamentária para o exercício de 2024, autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 34.362,94 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Concedo a palavra ao líder do governo, vereador Luiz. Mais uma vez, a saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que se faz presente, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A aprovação desse projeto, R$ 34.362,94, na verdade, é uma contrapartida do município de um projeto que tem uma magnitude grande que a gente estava esperando há anos, na verdade, que é a implantação do Centro-Dia aqui no município de Veracruz. O Centro-Dia foi contemplado, é um projeto que foi desenvolvido pelo Comut e foi contemplado pela consulta popular ali em novembro do ano passado. Foi feito um trabalho de divulgação e um empenho de toda a comunidade em torno desse projeto. Então, fomos contemplados com 400 e poucos mil reais, que a tendência é vir esse ano ainda, esses 400 mil. Às vezes a consulta popular demora um pouquinho, mas parece que nesse caso vai ser agilizado e esse ano ainda vai ser pago esses 400 e poucos mil. E aí vai ser implantado, então, o tão sonhado Centro-Dia para atendimento de pessoas com deficiência. Esse Centro-Dia vai atender pessoas de 18 anos a 59 anos. É um público que ainda tinha uma deficiência de atendimento em vários municípios, e no município de Veracruz não era diferente. Esse é um Centro-Dia regional, que vai atender, então, toda a comunidade do Vale do Rio Pardo, mas vai ser gerenciado pelo município de Veracruz. Acho que ganha a comunidade, ganha as pessoas com deficiências, que vão ter um espaço, então, para passar o dia. Vai funcionar de uma forma assim, a pessoa vai de manhã e acaba ficando o dia todo nesse Centro-Dia com atendimento com os profissionais, pessoas que são realmente dependentes de uma outra pessoa. Eu acho que é um avanço aqui para o município de Veracruz, um desafio de implantar esse Centro-Dia e atender, então, toda uma demanda regional, mas o município se propôs a gerenciar, e com os outros municípios também dando a sua contrapartida, mas o município de Veracruz, então, vai gerenciar e vai instalar esse Centro-Dia lá no prédio do CRAS, onde é que está sendo adaptado, então, para esse atendimento do Centro-Dia para pessoas com deficiência. Eu acho que ganha bastante o município de Veracruz, vinha há anos trabalhando nos conselhos, falando. No Comud, o ano retrasado já foi tema, e o ano passado conseguimos implantar, então, esse projeto que vem através da consulta popular. E aí a importância, o vereador Sila dos Cored, onde é que o teu pai é presidente lá, às vezes as pessoas não participam como tem que participar, e eu tenho participado bastante das reuniões lá, como vem investimento, dinheiro que não viria para o município. Veracruz foi contemplado com esse Centro-Dia, mas também foi contemplado as agroindústrias, com outros projetos, né, que era o regional também, então a agroindústria do nosso município também vão ser contemplados com a consulta popular e vai vir um valor no município para ser investido. Mas, especificamente, esse projeto do Centro-Dia a gente vê com muito bons olhos. Era uma demanda que tinha em Veracruz, tinha uma lacuna ali entre a pessoa com deficiência sair do colégio, da idade escolar, e não tinha mais para onde ir. Então, Veracruz, o município acaba abraçando essa causa e acaba implantando o Centro-Dia. Então, essas pessoas vão ter de 18 anos a 59 anos, porque depois dos 60 anos já entra no Estatuto do Idoso, então seria atendido até os 59 anos. Seria isto. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos já citados e saudados. Semana passada eu estive conversando com duas profissionais que trabalham diretamente com pessoas com deficiência,
E, Luiz, tu que é um especialista da área, vamos dizer assim, né, que há bastante tempo trabalha com esta causa, as duas foram unânimes em me dizer da importância desse projeto, né? Eu, particularmente, não conheço o dia a dia, não vivo isso, como o colega vive, né? Então fui buscar alguma informação e elas me disseram: Marcelo, há muito tempo a gente vinha discutindo isso já, e já se debatia que na região aqui do Vale do Rio Pardo faltava um local e um lugar preparado para receber essas pessoas que necessitam de tanta atenção, né? Então, Veracruz teve esse benefício através desse recurso que veio aí ano passado, no mês de novembro, mais de R$400 mil. Eu acredito que humanizar que esse atendimento vai ser muito importante, Luiz. E a Prefeitura está de parabéns também, com o prefeito, vice-prefeito, secretário de Educação, Saúde, enfim, todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto, porque a gente sabe do acréscimo que isso vai dar para o nosso munícipe, não só para o munícipe de Veracruz, mas Santa Cruz, Sinimbu, Rio Pardo, região, né, Candelária, Vale do Sol, que vai poder ter esse atendimento com maior qualidade a partir deste momento. Espero que a gente consiga ter uma execução rápida lá no CRAS. Espero que o espaço seja bem pensado, bem planejado, para que a gente possa ter esse acréscimo na qualidade o quanto antes para todos aqueles que necessitam de atendimento. Seriam nossos votos de extrema consideração, né, que isso funcione e funcione bem. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Alô? Eu também quero me manifestar nesse projeto pela importância que eu acredito que ele tenha, como já foi falado anteriormente, não só no nosso município, mas também na nossa região. Hoje já existe legislação que as crianças, os adolescentes, eles, todos com deficiência, eles devem ter ações de inclusão, eles devem frequentar a escola e deveriam estar frequentando a escola todo um turno e todos os dias. E às vezes a gente sabe que isso não é possível, não é, vereador Luiz? Pelo tipo da deficiência que a criança ou adolescente apresenta, às vezes não é possível que permaneça todo o tempo na escola. Mas a socialização hoje, todos os estudos médicos, psicológicos, os estudos da educação, eles entendem que é muito importante. É muito importante que crianças e adolescentes estejam incluídos com outras crianças. E este projeto, então, ele vem sanar um espaço, um vácuo que tinha na nossa região. Como socializar na sociedade, na comunidade, adultos, né, com mais de 18 anos, até 59, no caso da lei, e muitas vezes essas pessoas elas ficam em casa. Então, acho que é um avanço para a nossa região. Provavelmente os outros municípios estarão organizando estrutura de transporte para trazer aqui para Veracruz. Veracruz, da mesma forma, vai ter que pensar de que forma esses deficientes vão chegar até o centro-dia. E, com certeza, nem todos poderão ir, né? Porque alguns não conseguem, não poderão. Mas a grande maioria vai frequentar e isso é muito bom. Então, meu voto é favorável, são recursos pequenos e é mais um avanço no sentido de dar um atendimento com dignidade para quem tem algum tipo de deficiência. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, também só para ratificar o que os colegas já falaram, acho que é uma extrema importância, mais um avanço aqui no nosso município, que vem atender essas pessoas que tinham uma deficiência, um vácuo aqui, né, aberto, que nem o vereador Luiz já falou, e eu tinha uma dúvida aqui, mas em parte já o Luiz já explicou que já foi sanado. Eu até ia questionar por que a idade de 18 até 59 anos, né? Uma vez que a gente sabe que tem pessoas mais novas e tem pessoas de mais idade, né, que também poderiam ser atendidas nesse espaço. Creio que também não sei quantas pessoas serão atendidas nesse primeiro momento, né? Até deixo aqui uma parte, se o vereador Luiz sabe desse meu questionamento, né?
para a gente ter uma ideia assim, de quantos serão atendidos nesse primeiro momento, né? Porque é um projeto bem importante, então quero parabenizar a nossa administração, até porque, como já foi falado, que vão administrar esse novo empreendimento, aí, como dizer assim. Concede a parte só para... Sim, eu vou te conceder a parte. Isso. Né? Até porque o senhor me concede. Na verdade, só esclarecimento da idade, que o Flávio tinha um pouco de dúvida, né? Devido à legislação mesmo, até os 18 anos, então, ele é atendido, né, e defendido pela a questão da legislação da criança e adolescente, que vai até os 18 anos, e depois dos 18 anos ficava esse vácuo, né, Flávio, até os 59, porque daí depois dos 60 anos já também entra na lei do idoso e tal, né, então tem outros direitos. Então, mais é uma questão de legislação mesmo. Tá? Não, só para deixar bem claro, eu tinha entendido já a tua colocação, mas é só para reforçar, então, esse entendimento, né. Eu já vou passar para o idoso, né, já estou fora desse atendimento, sorte que eu não preciso, Paulo. Mas, brincadeiras à parte, acho que é de extrema importância, então, parabenizando a nossa administração. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e passo a palavra ao vereador David Silas Petrin. Eu quero, de uma forma muito breve, dizer que assino embaixo de tudo que os meus colegas falaram, pela importância do projeto, né, tá vindo para o município, o atendimento que vai ter a tantas pessoas que necessitam, né, e dizer que concordo 100% com tudo que vocês falaram. Mas quero dar um destaque especial também a todas as pessoas que participaram desse processo, a todas as pessoas que vieram votar na consulta popular. Né, nós, todos os vereadores, intensificamos a divulgação, né, incentivando para que as pessoas viessem participar. E esse é o resultado de quando a comunidade participa das coisas. Né, se hoje a gente está sendo atendido por isso, Luiz, certamente porque todas as pessoas que vieram aqui contribuíram para isso. Sei que tu teve um papel muito importante, se dedicando, por a tua área, né, e a gente hoje conhece, tem aula, como diz o Marcelão, né, Marcelão? Temos aula dessa situação, mas não podemos deixar, né, de dar méritos também a todos que participaram desse processo e reforçar para o próximo ano que todos que possam fazer isso, façam. Né? Todos têm que contribuir no desenvolvimento do município, pelas mãos de todos que isso acontece. Então, apenas para exaltar essa situação também. Seria esse, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 007/2024, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, que determina a substituição dos sinais sonoros nas redes de ensino públicas e privadas do município de Veracruz, a fim de não gerar incômodos sensoriais aos alunos com transtorno do espectro autista. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Então, mais uma vez, acabamos falando recentemente do Centro-Dia, né, falamos de deficiências, e esse projeto também, então, vem no mesmo sentido, mais exclusivamente falando do autismo, então, a pessoa que está dentro do espectro autista, do TEA. Esse é um projeto muito importante, depois mais vou detalhar ele um pouco mais nos meus assuntos pessoais, mas peço já de mão o apoio dos colegas, a substituição dos sinais sonoros na rede de ensino público e privada no município de Veracruz. Às vezes as pessoas podem não saber da importância que tem esse projeto. Hoje, nossos colégios, e já temos aquelas nossas campainhas, aquela sirene que já ultrapassaram por muitos anos e foi implantada anos atrás, mas a vida vai mudando e a gente tem que aprimorar as nossas escolas, os nossos colégios, para atender todas as pessoas de uma forma igualitária. E falando de autismo, muitos autistas, então, têm hipersensibilidade auditiva, que provoca um desconforto incalculável, e os sinais, para meus caros colegas, porque aí faz toda a diferença. Cada um tem uma estratégia para lidar com o seu autista, porque ele é um indivíduo único, né? Então, o autista que convive comigo, que é minha filha, que realmente nem vai mais desfruir dessa vantagem, porque hoje ela vai fazer 18 anos, então ela já não vai mais no colégio. Mas passei, então, o tempo todo do colégio dela e com os demais, vendo a dificuldade que eles passam. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu digo que cada um tem a sua estratégia, mas uma estratégia que é base, a gente estudando um pouco, é prever para o autista o que vai acontecer no dia posterior. Aí tu prepara, olha,
vai acordar de manhã, tu vai preparar tua mochila, tu vai para o colégio, assim, tu vai já impondo e falando o que vai ser a rotina dele, né? E quando sai alguma coisa fora dessa rotina, a gente tem um problema grave que eles entram em crise. E aí tu prepara esse autista, de manhã cedo, tu vai pegar tua mochila, e quando tu chega no colégio, toca aquela sirene. E para as pessoas, por acaso, que não sabem, eles sentem dor e provocam uma dor insuportável, que eles acabam entrando em crise, provocando uma dor neles mesmos, às vezes se agredindo eles mesmos, e muitas vezes tendo que voltar embora, nem podendo entrar na sala de aula, porque nem conseguiu começar a aula por causa do barulho do sinal sonoro, que incomoda tanto. Então, hoje, né, defendendo uma educação mais inclusiva, né, vereadora Cira, a gente vinha falando hoje, que tem especialista que comprovam que a inclusão é necessária, e eu também defendo a educação inclusiva, mas a gente tem que preparar essa escola que esteja preparada, então, para incluir todos, né? E o simples momento de trocar os sinais ajuda muito. Então, essa criança vai poder chegar. Eu usava a estratégia de chegar sempre depois do sinal ou antes, mas eu preferia depois, porque daí, às vezes, quando eu estava indo para a sala de aula, tocava o sinal e acabava desregulando a minha filha, e tem muitos autistas que acabam, então, se descontrolando por essa deficiência auditiva. Então, seria isso, mas depois vou detalhar um pouco mais no assunto pessoal sobre o projeto e sobre a importância, e desde já peço o apoio dos meus colegas. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação, e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra, vereadora Cira. Quero, primeiro, vereador Luiz, te parabenizar por esse projeto. É uma coisa tão simples e leva tanto tempo para a gente trocar, né? Quando eu comecei a ir na escola, muitos anos atrás, nós trabalhávamos, eu era aluna, era uma sineta. Quando eu fui professora no Hahnemann, era a sineta, né? Alguém tocava a sineta. Para nós, educadores, depois foi uma grande coisa apertar um botão e fazer um sinal que fosse longe e todos escutassem e voltavam para a sala de aula. E agora você aponta o que é correto, tem que tirar esse sinal e temos que colocar no seu lugar algo que incomode menos, porque nós queremos todos na escola. E eu queria só dizer quanto é importante, a gente não tem o número aqui, mas um dia a secretária de Educação poderia nos mandar o número de quantos alunos com autistas nós temos na escola. Porque anos atrás não se fazia diagnóstico. Quando a criança tinha autismo, tu não sabia, achava que era só alguém que incomodava na escola. E agora que a gente faz os exames, que comprova, tem um número bem grande de crianças que são diagnosticadas e precisam, então, desses cuidados para que eles possam conviver bem na escola. Parabéns pelo projeto, sem dúvida, terá o nosso apoio. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco o projeto de lei legislativo número 007, juntamente com os pareceres, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das indicações e pedidos de providência. Indicação número 041/2024, de autoria dos vereadores Gelson Fernandes de Moura e David Silas Petri, propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que estude a possibilidade de canalização no corredor Dumer, em Vila Progresso. Conceda a palavra aos proponentes. Obrigado, senhor presidente. Minha saudação ao senhor, demais colegas vereadores, vereadoras. Também minha saudação ao doutor Marco Iser, jurídico desta casa, e a todos os assessores presentes. Também a minha saudação ao Rudberto Bert, representando a Vigilância Sanitária. Ótima colocação, parabéns pela tua preocupação com a comunidade vir expor a situação que realmente estamos vivendo devido ao mosquito da dengue. E também ao pastor Moisés, juntamente com o amigo Sérgio. Seja bem-vindo, sempre o nosso comandante, que está ali do Corpo de Bombeiros, e aos demais que foram saudados aqui nesta noite, e a comunidade que está nos acompanhando aí via as redes sociais. Pois bem, senhor presidente,
É uma demanda da localidade de Vila Progresso. Até eu e o vereador Silas estávamos comentando. Te agradeço, Silas, por participar juntamente também. É uma demanda junto que nós resolvemos levantar essa tese aqui porque tem um vilarejo ali, um local em que realmente está com bastante precária a situação. Aonde que isso já é de vários anos que isso ali ocorre. E eu tenho ali um amigo que está morando ali no momento. Então ele solicitou a nós aí para que nós levássemos ao conhecimento do executivo, das pessoas responsáveis, né, devido a essa proliferação do mosquito, né, isso está trazendo ali bastante desconforto e até mesmo bastante preocupante o momento que nós estamos vivendo agora, né, com o mosquito da dengue aí. Então a gente pede ali e leva ao conhecimento dos responsáveis, né, para que venham olhar, inclusive já comuniquei o secretário para que dê uma passada ali e ver o que consegue fazer pela comunidade local, que realmente está numa situação bastante caótica. Então eu deixo aqui registrado essa indicação juntamente com o vereador Silas para que se tome uma possibilidade, né, de canalização no corredor Dumer em Vila Progresso. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson. Conceder a palavra ao vereador Silas. Eu quero agradecer ao colega Gelson pela parceria de formalizar essa indicação. É uma demanda, como ele bem falou, de muitos anos atrás, alguns 3, 4 já, onde as pessoas que ali moram vêm solicitando. Eu, como vereador da localidade, já acho que eles olharam assim, não, nosso vereador não deu jeito nisso aqui, eu vou ter que procurar mais um vereador. Mas, brincadeiras à parte, a indicação então se formaliza e agora cria corpo, né? Onde mais um vereador também foi lá ver, conhece, entende a demanda. Então a gente solicita para que o quanto antes seja atendida essa demanda ali, porque realmente é uma necessidade bastante grande. Agradeço ao Gelson pela parceria e esperamos que assim seja atendida. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 042/2024, de autoria do vereador David Silas Petri. Propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo a construção de um banheiro público junto à praça localizada em Vila Progresso, ou junto à área onde está instalado o ESF da localidade. Concedo a palavra ao vereador David Silas Petri. Aos colegas vereadores que são bem bons de memória, como diz o outro, eu já entrei com essa indicação no primeiro ano de mandato, em 2021. A gente sabe que quando se fala em banheiro público, Marcelão, é uma questão bem delicada, né, dos dois lados, né? A gente sabe que talvez construir não é o problema, mas manter é um problema muito grande, visto tantos problemas que se tem em diversos pontos do nosso município. Poderíamos ressaltar diversas praças, eu acho que são as que mais têm essas situações. Passando aquilo algum tempo, se congelou-se um pouco isso devido a esta questão, mas hoje, novamente, o assunto virou pauta lá embaixo na SF, tanto no SF como também no caminhódromo. Quem conhece lá, junto ao SF, tem o caminhódromo, então mais pessoas estão utilizando, né, e essa demanda vem mais uma vez à tona. Então, temos que ter esse voto de confiança na nossa localidade, solicitando mais uma vez que seja colocado, então, construído esse banheiro público para as duas demandas. Uma, seriam, na verdade, até 3. O ESF, quem passa lá todas as manhãs, o Gilberto Vim, que esteve aqui, já saiu, mas passa lá todos os dias, vê a fila grande que se tem lá, pessoas que vão cedo pegar ficha, né, que acabam aguardando até que o SF abra, possam utilizar, pessoas que utilizam o caminhódromo possam utilizar, e também pessoas que utilizam a praça em frente ao SF também possam vir a utilizar este banheiro. Então, retornamos com essa pauta e solicitamos, e peço apoio dos colegas vereadores para que seja aprovado, e, se assim tiver que ser, seja atendida também essa solicitação. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 007/2024, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, requerendo que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras, estude a possibilidade de reforma na pavimentação da rua João Fishburne, entre as casas número 540 a 833, no bairro Cipriano. Concedo a palavra ao vereador Gelson. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Esse pedido de providência 007/2024, então situado ali na rua João Fishburne, referente às casas 540 a 833. Está com a situação bastante difícil ali para os veículos transitarem, devido os buracos, desníveis, e tem levantado os paralelepípedos no local aonde que vários carros pegaram embaixo. Os carros passam e pegam embaixo. Então é perigoso ali o cardan, enfim, né, danificar um veículo, e até mesmo o acostamento tem levantado ali a pavimentação. Então a gente pede, através desse pedido de providência, para que se tome as providências ali na localidade então da rua João Fishburne, porque é uma demanda da comunidade, né, que isso ali seja feito. Então eu deixo aqui registrado esse momento, né, passando aí à Secretaria de Obra. Já também comuniquei ao responsável para que dê uma passada ali, dê uma olhada, já me passou que realmente está com bastante problema, e que nesses dias aí eles estarão tomando as devidas providências ali no local. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação e palavra. Continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Só para complementar e para ratificar as palavras do colega vereador Gelson, eu acho que eu não tenho bem certeza quanto à numeração, mas eu creio que seja o mesmo local que eu entrei agora há poucos dias com uma indicação, Gelson, onde realmente tem bastante desníveis, né, onde os carros estão batendo um assoalho, né, e realmente está complicada a situação nesse trecho. Então, eu creio que com mais um pedido agora de providências, mais a indicação, eu acho que é necessário fazer com urgência este pedido, então, aqui. Só para complementar, então, isso aí. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 008/2024, de autoria do vereador Ludwig Conrad, propondo, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja feito o encascalhamento, patrulhamento e roçado da Estrada Geral de linha Dona Josefa, logo após a Casa Comercial Hoffman, divisa com o município vizinho de Santa Cruz do Sul. Concedo a palavra ao vereador Ludwig. Vai se manifestar nos assuntos pessoais. Coloco ainda a palavra à disposição. Não havendo interesse, coloco então o pedido de providência número 008 em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 009/2024, de autoria do vereador Ludwig Conrad, propondo, após o ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja feito o encascalhamento, patrulhamento e roçadas da Estrada Geral de linha Alto Ferraz, linha São Jacó e linha São João, ambas na divisa com o município vizinho de Sinimbu. Coloco a palavra à disposição do vereador Ludwig. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste aqui na Câmara. Eu vou me manifestar nos dois pedidos 008 e 009. Esse pedido de providência, os moradores de linha Alto Dona Josefa, não é encascalhamento geral, é só uns pontos, que nós sabemos que esse ano teve bastante temporais, chuvas fortes, e os moradores de lá me procuraram, e é divisa
é no município norte, tipo na região norte do município. Da mesma forma, a pedido de providência 09 é linha São João e linha São Jacó, é na divisa de Sinimbu. Eu conheço bem a região e os moradores pedem para fazer. E eu sempre falava, é bom pavimentar as ruas da cidade, troco ideias com o prefeito e secretário, mas a gente fala às vezes, e o município é grande, a gente sabe que Ferraz e Dom Josefa não é só o município, tem 4 pontos que precisam de manutenção, é a estrada geral, só que ali o movimento não é tão grande, e uns meses atrás o trator estragou ali, o Guto roçando, não, vai retornar daqui a um mês, só que já passa um ano. Então os moradores pedem, a gente também não fica só escutando, a gente repassa. Não estou falando que a administração, nós, governo, como vereador do PSB, eu não posso falar que o governo está trabalhando, só que nem eu falei, o município é grande, e aí a gente, primeiro pedido de providência que eu entrei durante meu segundo mandato, mas não é por mal, a gente sabe que a gente troca ideia todo dia com os secretários, só que a demanda é grande para a comunidade saber, estar ciente que a gente não está de graça como vereador, a gente trabalha dia a dia, então eu peço auxílio dos colegas e também que o prefeito e o secretário vejam isso com bons olhos. Serei, senhor presidente. Agradeço ao vereador Lutfi pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco o pedido de providência número 009 em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a votação das moções. Moção de repúdio número 001/2024, de autoria dos vereadores Flávio Schinck, Paulo de Oliveira, Vanilla Helfer, Martin Nilan, Gelson Moura, Silas Petri, Luiz Carlos Souza, Lutfi Conrad, Valcini Goulart e Marcelo Henrique de Carvalho, requerendo que, após os trâmites regimentais, seja enviada uma moção de repúdio ao Ministério da Educação, MEC, e Programa Nacional do Livro e do Material Didático, pela distribuição do livro O Avesso da Pele, aos estudantes de primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Coloco a palavra à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Não havendo interesse, coloco a moção em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Deu entrada também, no dia de hoje, da moção de repúdio número 002/2024, de autoria dos vereadores Flávio Schinck, Paulo de Oliveira, Vanilla Helfer, Martin Nilan, Gelson Moura, Silas Petri, Luiz Carlos Souza, Lutfi Conrad, Valcini Goulart e Marcelo Henrique de Carvalho, requerendo que, após os trâmites regimentais, seja enviada uma moção de repúdio à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul pela manutenção do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, Logos 2021, das turmas de primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Coloco a palavra à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Não havendo interesse, coloco a moção de repúdio número 002 em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Passaremos agora, então, aos assuntos pessoais. Primeiro, vereador inscrito, vereador Flávio Schinck. Vereador Flávio abre mão, então, na sequência, o vereador Gelson Fernandes de Moura. Mais uma vez, senhor presidente, meu muito obrigado. Mais uma saudação a todos que estão nos acompanhando via redes sociais. Eu gostaria aqui de relatar um fato que aconteceu ontem à noite, mas também antes disso eu quero aqui deixar registrado
a grande situação dos terrenos sujos na nossa comunidade. Devido, Rudberto, vou citar teu nome aqui novamente, representante da Vigilância Sanitária, volto nesse momento a dizer que está sendo bem difícil. E eu quero aqui pedir nessa tribuna que a fiscalização responsável, eles vão até o dono desses terrenos e vejam, notificam, pedem para que sejam limpos. Somente hoje, vereador Paulo, eu tive 15 ligações de moradores do centro, dos bairros, e não só hoje, como sucessivamente em dias que nós estamos vivendo agora, né, devido à onda de calor, aonde que o mato ele cresce mais. Então essa preocupação nos traz para nós, a comunidade, devido ao mosquito da dengue. Rudberto, mais uma vez, parabéns por tu ter vindo aqui e ter reforçado. E eu quero aqui pedir à comunidade que faça a sua parte, dá uma fiscalizada no seu terreno, se tiver ali água num pote, enfim, coloque fora, e juntos nós vamos vencer esse mosquito. Por que digo isso? Porque a coisa está ficando séria realmente. Ontem à noite eu fui chamado no Hospital Veracruz devido a alguns fatos. Eu fui ali ver algumas situações de pessoas que me chamaram, e a grande preocupação é que realmente eram pessoas que estavam com febre alta, então isso preocupa muito. E o que mais me chamou a atenção é que não o município, mas o Sistema Único de Saúde hoje não está dando esse suporte, que é fazer o teste. E aí as pessoas têm que sair dali e têm que ir até a farmácia São João, fazer o teste, e até mesmo no plantão, após o plantão, não tem como realizar isso, porque fica somente um plantonista. Inclusive tinha uma senhora de idade ali, em torno dos seus 80 anos, que estava chorando, preocupada com essa situação, dizendo à sua filha que ela até estava achando que teria sido picado. Mas, enfim, são fatos que a gente se preocupa, então eu quero deixar registrado à comunidade. É preocupante isso. A vereadora Vaneila, que atuou anos, né, junto à saúde também, né, e sabe bem disso que ocorre. Então seria isso que eu queria deixar registrado aqui, pedir para a comunidade para que ajude, e que a fiscalização vá ao encontro dessas pessoas, porque tem muitas pessoas que compram o terreno, vamos dizer, a Santa Cruz do Sul e outras cidades, e abandonam. Vou usar uma expressão aqui, deixa, a Deus dará. Então vamos ter o cuidado disso aí. Quero também aqui relatar em poucas palavras sobre a minha posição referente ao livro, né, Avesso da Pele. Quero dizer que não tenho nada contra o livro, porém, o meu grande repúdio é a questão das palavras, da imoralidade que tem dentro desse livro que eu li, que eu acompanhei. Eu tenho um sistema, presidente. Eu fui criado no tempo antigo, seu Homero, taxista que está aqui. No tempo em que nós ficávamos sentados, lá num canto, as visitas chegavam, e assim, quando as visitas iam embora, nós éramos chamados para almoçar, para fazer as nossas refeições, devido ao ensinamento antigo que eu tive. Então, referente ao livro, eu não tenho nada, mas eu quero dizer que as palavras que ali foram ditas, foram relatadas, isso pesa muito para um adolescente. Eu deixo aqui o meu repúdio e eu assinei, presidente, juntamente
essa moção de repúdio para que seja enviado, e eu não posso fugir da realidade. Vereadora Cira também, tenho uma grande amizade com a senhora, lhe estimo, a senhora já tem anos de casa, mas eu não posso deixar aqui de dizer da sua última palavra referente à Bíblia, que a senhora relatou que a Bíblia, ela também tem palavrões dentro. Eu quero dizer para a senhora que a Bíblia Sagrada, eu defendo ela. É a palavra de Deus, ela é uma palavra que é o livro dos livros, já foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo, aonde que toda a comunidade, todas as igrejas, tanto católica como luterana, evangélica, etc., participa. É o livro dos livros. E eu quero deixar relatado aqui que a Bíblia não tem palavrão. O que é relatado na Bíblia são coisas que estão acontecendo de fatos, que até mesmo cientistas, eles pegam e fiscalizam relatos que hoje acontece, que está acontecendo até mesmo no nosso globo terrestre. Então eu quero deixar relatado aqui esta mensagem, porque eu defendo a Bíblia Sagrada, eu defendo a palavra e eu amo muito, porque sem Deus, se não é Deus, a gente não vai em lugar nenhum. Então, só quero deixar registrado que na Bíblia Sagrada não há palavrão. É a palavra de Deus, a qual eu amo muito. Seria isso, obrigado. Agradeço ao vereador Gelson pela manifestação. O próximo vereador inscrito, o vereador Ludwig Kohn. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Taxista Homero, taxista Mauro, é uma honra receber dois taxistas sempre aqui, sempre comandante Edson, o Rudiberg, da Vigilância, muito bom seu relato aqui para a gente orientar as pessoas do município, porque tem problemas por tudo. Seu Rovelino Tati, sempre Marco Antônio Iser, em nome dele saúdo todos os assessores. Meu primeiro assunto hoje é homenagem às mulheres, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Se não fossem as mulheres, nós não teríamos aqui também. Né? As mulheres sempre dizem, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e isso é verdade. Eu tenho... E meus parabéns para as mulheres, os homens também merecem os parabéns, mas as mulheres às vezes aguentam as pontas. Elas falam muito, mas a gente escuta elas também. Não é por nada que a minha mãe tem 78 anos, até hoje ela me dá conselho. Às vezes eu embrabeço com ela, mas depois eu penso assim, mas de onde eu vim? A mãe me ensinou muitas coisas e nós daqui uns dias, tenho uma filha de 24 anos, ela também vai... Eu falo muito com ela, ela me xinga às vezes, pai, não é assim, é a evolução, mas a gente acha que os idosos são chatos, mas não são, é sempre um exemplo. Tá? Segundo assunto, nós tivemos hoje uma reunião com o gerente regional da RGE, senhor Eduardo, foi muito bom, uns vereadores participaram, a maioria participou, explicou várias situações, o que aconteceu. Dia 16 de janeiro, terça-feira, foi o temporal mais forte que eu vi em 48 anos de vida, porque foi muito, e aconteceu muita coisa. Ele falou dos investimentos, o que foi investido nos últimos anos, e várias situações, dúvidas que nós tivemos como vereador para orientar a comunidade de eventuais temporais novamente, que porque o clima está bem, últimos anos está bem complicado, mas foi ótimo e nós temos contato, vereadores, até o presidente falou que ele tem um contato, não para ficar todo dia falando coisas, mas se eventualmente acontece uma coisa na localidade, para nós ter um apoio maior. E sobre a iluminação pública,
eu quero deixar um aviso para a comunidade, não só de Ferraz, mas de toda a comunidade de Veracruz, falando com a equipe da prefeitura, eles sempre pedem que amarre uma sacola no poste onde é que está a estrada, para facilitar o trabalho deles, para não ficar muito tempo procurando onde é que é a lâmpada. Claro, fazer a ligação para a Secretaria de Obras, onde é que é a lâmpada, mas para também sinalizar onde tem o problema da lâmpada. Facilita muito, não perdem tempo. Eu não queria falar desse assunto, mas já todos falaram, nós entramos com vários repúdios e coisa e tal. De sessão passada também tinha muitos falando sobre o livro. Tem várias coisas, hoje tem revistas eróticas, sempre tinham. Tem celular que tem coisas dentro. Cada um olha o que quer, lê o que quer. Direito de todos. Mas eu só acho assim, quem escreveu o livro já começa por aí. Eu sou meio bruto de falar, mas é meu sistema, eu não mudo mais, isso eu digo. Só que eu acho o livro foi lançado em 2022, não sei, para mim não interessa se foi 2010 ou 22, mas pelo que eu sei, 21 ou 22. Mas eu acho o governo que compra um livro desse e bota para as escolas adquirirem, eu acho que isso é um desgoverno. Me desculpe eu falar, mas da mesma forma eu falo e estou de pé e aguento o que vier. É um desgoverno que compra um livro para distribuir em sala de aula, porque eu fui na aula, na minha época, de casa, não só a escola, de casa vem o exemplo, a educação, mas a escola tem que fazer a parte dela também. Então, seria isso, senhor presidente, o que eu tinha para falar hoje. Agradeço a manifestação do vereador Ludwig e o próximo vereador inscrito, vereador Luiz Carlos Souza. Mais uma vez, uma saudação, então, meus colegas vereadores, vereadoras e a comunidade que ainda se faz presente aqui no plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Como antes, primeiramente, quero agradecer o apoio dos demais vereadores no meu projeto. Para mim é importante a aprovação desse projeto na noite de hoje, meu projeto legislativo. Falei antes na hora da sessão que ia falar um pouco mais sobre ele e detalhar um pouco mais ele agora nos meus assuntos pessoais. O projeto legislativo que fala da substituição dos sinais sonoros na rede de ensino público e privado no município de Veracruz. A fim de não gerar incômodos sensoriais aos alunos com transtorno do espectro autista, o TEA. O que eu gostaria de falar, o que a gente pede nesse projeto é substituir aquela campainha, a tradicional campainha que tem aquele barulho que é irritante, independente da pessoa que não tenha o TEA, mas qualquer um não gosta muito daquele barulho, essa irritabilidade aumenta cada vez mais. Mas quero falar diretamente para as famílias de pessoas, famílias, pais e pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista. Para nós, às vezes para as outras pessoas pode ser que não seja muito, mas para nós é um grande avanço. Começa a inclusão lá no colégio. E quando a gente fala de uma educação inclusiva, e eu também defendo que tem que ter uma educação inclusiva, mas a gente tem que dar condições igualitárias para todos nas mesmas condições. O que acontece com os sinais? A pessoa que tem um transtorno do espectro autista, que tem a hipersensibilidade auditiva, significa que ele não consegue suportar certos barulhos, que ele acaba se descontrolando, acaba ele entrando em crise. E quando a gente fala em crise, para as pessoas que não vivem o TEA, não vivem o autismo, às vezes pode pensar, e muitas vezes, vereadores, temos confundido com birra. Muitas vezes, quando uma criança está dentro do espectro autista, que chega na porta de uma sala de aula, na entrada de uma escola, e tem uma certa resistência de entrar por um devido barulho ou alguma coisa nesse sentido, e aí muitas vezes e as pessoas que não entendem acabam confundindo, mas essa criança é birrenta. Isso nos machuca bastante, porque aquela família acabou preparando aquele filho um dia com antecedência para ele ir para o colégio, para ter direito à escola, e quando vai, e às vezes não se encontra o local adequado para acolher ele, e ainda
é confundido com birra, com certeza nos machuca bastante. Mas pode ter certeza que a gente está trabalhando cada vez mais para ter uma escola e uma cidade mais inclusiva que possa, então, atender essa questão das pessoas com autismo de uma forma igualitária. E a troca, a substituição dos sinais, que para de ser um gesto não é tão difícil de fazer, é uma coisa simples de ser feita, mas pode melhorar muito, já é um avanço para nós na questão da acessibilidade na escola. Então é nesse sentido que a gente fala desse projeto e da importância desse projeto, um projeto que a gente vinha fazia tempo trabalhando, esperamos outros municípios aqui no Rio Grande do Sul também já entrarem com esse projeto e já aprovaram, então substituindo então esses sinais sonoros por sinais musicais que são mais acessíveis a pessoas com autismo e especialmente aquele autista que tem hipersensibilidade auditiva. Para nós, a gente sabe que a gente defende uma educação inclusiva e aqui é a troca de um sinal, mas tem várias outras questões que têm que ser melhoradas na estrutura arquitetônica de uma escola para receber não só os autistas, mas pessoas com todas as deficiências de uma forma igualitária. Mas tem uma estrutura que a gente tem que melhorar e cada vez a gente tem que falar mais, que não está na parte arquitetônica de um colégio, a empatia. Se não tiver empatia, não tem inclusão. Eu não acredito em inclusão se não tem empatia. Empatia é a gente poder se colocar no lugar do outro, e graças a Deus que de repente aquela pessoa lá não sente aquelas mesmas dificuldades com o outro, mas a gente tem que ter empatia com o outro para, sim, deixar numa situação de igual para igual. Então não existe inclusão sem empatia, eu defendo sim, a gente tem que melhorar a parte estrutural e arquitetônica das nossas escolas para ser uma escola mais inclusiva. Exemplo nosso, do pequeno detalhe que é a troca dos sinais sonoros, então para um sinal mais acessível, mas temos que sim trabalhar bastante a empatia. Se nós não tiver empatia, a gente pode fazer curso de formação para tudo que é lado que não vai dar certo. O autista, para começar, para ele ser incluído, ele é muito sensível, ele capta tudo. Para te conseguir fazer qualquer trabalho com o autista, primeiro tu tem que ganhar a confiança dele. E o grande problema do autista, às vezes na socialização dele na sociedade, que ele não sente essa confiança. E quando ele não sentir essa confiança, com certeza não vai acontecer essa inclusão e a gente não vai conseguir o resultado esperado. Então, viemos aqui trabalhando diuturnamente para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva. Sim, sou pai de uma menina com autismo, um autismo severo, onde ela começou na escola, lá no começo da inclusão, começou a ser implantado. Vejo sim que o município vem indo e vem caminhando, melhorando cada dia mais a inclusão na nossa escola, mas sabemos que temos que melhorar cada vez mais. Hoje, tendo a informação, antes fui questionado do qual é o número de autistas matriculados, né? Então, nas escolas públicas, hoje é em torno de 47 crianças dentro do espectro autista que são matriculadas. Então, é um número expressivo que vem crescendo cada vez mais. E a gente, como legislador, então, tem que trabalhar para dar cada vez mais condições igualitárias para que as pessoas, independente de ser do espectro autista ou com todas as deficiências, sejam incluídas na nossa sociedade e a inclusão começa numa sala de aula. Então, a gente agradece a todos pelo apoio e desejamos que a gente, seja em todas as situações, tenha mais empatia pelo próximo. Seria isso, muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação. Próximo vereador Marcelo. Um cordial boa noite a todos que estão nos assistindo ainda nessa segunda-feira, pessoal que ainda está aqui pela Câmara. Primeiro, falando ainda do assunto que eu trouxe à tribuna na semana passada, a questão do livro O Avesso da Pele, qual a colega vereadora Cira, depois do meu pronunciamento, fez o comentário que na Bíblia também havia algumas palavras do estilo do livro, pelo que eu entendi. Tá? Eu dei uma pesquisada na semana passada, porque realmente me chamou a atenção, e eu particularmente não encontrei aquele tipo de linguagem na Bíblia. Tem algumas passagens de relações sexuais, extraconjugais, né, algumas passagens que falam em prostituição, mas em nenhum momento eu encontrei algum palavrão, algo tão explícito quanto se encontra no livro O Avesso da Pele. É nisso que eu me referi. Eu acho que os nossos adolescentes, eu falei isso na semana passada, a gente tem que dar o tempo que a família acha necessário para conversar isso com um adolescente, com uma criança, para explicar isso dentro de casa e não impor isso
em sala de aula. Esse é o meu pensamento, foi o que eu expus na semana passada e reforço ele aqui. O segundo assunto, eu coloquei 2 indicações esse ano, a 029 e a 031. A 029 falava sobre a limpeza dos terrenos baldios no município de Veracruz, não só os terrenos de propriedade do município, mas também os terrenos que são particulares e que estavam com a manutenção, né, em atraso, com mato, com sujeira, e isso estava causando um transtorno não só a questão do mosquito, que poderia se proliferar ali, né, como também outros animais peçonhentos que dali saem para as residências próximas, né? E a 031 que falava especificamente do combate à dengue, né? Que coloquei numa segunda-feira, no outro sábado acabou tendo aquele mutirão lá na Cipriano, né? A qual, pelo que eu sei, já estava planejado, eu não sabia, mas fiquei bem feliz. Então eu estou trazendo essas 2 indicações de novo aqui, a 029 e a 031. O colega servidor expôs muito bem a situação antes aqui na tribuna, né? A gente se preocupa principalmente com o aumento de casos e com a superlotação. Esse final de semana, na sexta, se eu não me engano, já foi emitida uma nota do Hospital Veracruz ali, que fossem apenas casos de urgência e emergência no hospital, porque a demanda estava muito alta. Então a gente precisa fazer a nossa parte no combate à dengue. E o que me chamou bastante atenção na semana passada, além da lotação do hospital, foi que eu recebi uma denúncia, e pelo que eu me informei já está no Ministério Público, que um prédio público do município de Veracruz, um ESF, que deveria ser sinônimo de limpeza, né? O ESF do Rincão da Serra, onde tem uma piscina lá, está desativada ao lado do ESF, foi encontrado alguns focos do mosquito lá. Eu fui fazer uma visita lá, realmente as condições da piscina não eram boas, né? O município de Veracruz já estava tomando as providências, pelo que eu fui informado, a Secretaria de Saúde já estava sabendo, estava procurando fazer a limpeza, mas a gente fica bastante triste, né? Porque a mesma secretaria que vai fazer um mutirão, que eu elogiei aqui o mutirão da Secretaria de Saúde, a gente precisa dizer isso, foi muito legal aquele mutirão na Cipriano, mas também acontece o outro lado, que é um descaso, né? Pelo que eu me informei dos profissionais que trabalham no ESF lá, já havia sido relatado à Secretaria de Saúde esse problema. Então agora deixaram estourar, digamos assim, né? E agora se precisa fazer uma limpeza de urgência lá. Espero que isso aconteça. Essa semana eu pretendo voltar lá no ESF do Rincão da Serra, para ver se tudo está como deveria estar desde sempre, né? Porque eu tenho certeza que, assim como o município deve fazer a sua parte, tirando a água das plantas, tirando a água dos potes, o município também deve fazer a sua parte. Assim como a gente vê muitas vezes as escolas publicando, as diretoras, as professoras fazendo mutirão, a gente vê pessoas da saúde, a gente acredita que quando tem uma demanda que dependa não só dos profissionais do SF, porque naquele caso eu acho que não depende dos profissionais do SF, apenas, né, a gente seja atendido, né, então que a secretária de saúde aí, que o prefeito, o vice-prefeito possa estar dando uma solução o mais rápido possível para esse problema. Uma semana abençoada a todos de trabalho, que possamos seguir em frente, né, no trabalho de todos aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. E a próxima vereadora, inscrita vereadora Cira. Eu quero iniciar minha fala. Eu já disse várias vezes, não, uma vez eu disse aqui, que eu não tenho problema nenhum, eu dizia para os meus alunos, de dizer que uma vez eu me equivoquei na minha fala, e não tenho problema nenhum, já fiz isso com os meus alunos, como diretora, tomar uma decisão, os alunos virem conversar comigo, eu voltei atrás. Isso não me diminui em nada. Tenho orgulho de fazer isso. Significa inteligência. Acho que quem não muda de opinião, quem não reconhece quando erra, não é inteligente. Significa que não se é soberbo. E quero corrigir, Marcelo, quando eu falei da Bíblia, eu usei a palavra palavrão, não é palavrão que tem na Bíblia. Eu fui catequista. Quando eu morava lá em Rio Pardo, fui catequista e fui catequista aqui. Trabalhei com 2 padres. Li muito a Bíblia. Como eu fui uma criança que não tinha muito acesso à literatura, quando eu era pequena, o livro estava à mão.
porque a minha família tinha a Bíblia. Mas quero dizer que sim, a Bíblia retratava a vida das pessoas na época. E quem lê a Bíblia, quem é estudioso da Bíblia, diz que ela usa imagens, e ela usa. E ela faz alguns relatos que eu não vou repetir aqui, que não é o caso. É a primeira questão que eu queria dizer. Em segundo lugar, eu quero dizer que esses livros, foi feita uma seleção pública no ano de 2021, quando Lula não era presidente. Eles foram comprados em 2022, trazidos para dentro do MEC. O Lula não era presidente. Em nada desmerece o outro governo que comprou, etc. Então tá, feito esses 2 assuntos, eu quero vir para o que me interessa na hora. Eu quero fazer algumas questões que eu ainda não tive tempo de falar aqui na Câmara, nesse período de 5 minutos. Eu quero falar sobre a questão de Israel e da Palestina. E da fala do presidente Lula condenando o ataque de Israel ao povo da Palestina. A Palestina, eu já disse em outra vez, é do tamanho de Veracruz, mais ou menos. Em 2022, acho que foi em 2022, se fez uma contagem, naquele pedaço de terra do tamanho de Veracruz, moram 2,5 milhões de pessoas. Lá já morreu 22 mil pessoas. Veracruz, se eu não me engano, tem 25 mil pessoas. Eu acho que ninguém pode ficar quieto com isso. Ninguém pode ficar quieto. Quero dizer, o presidente Lula, quando começou esse conflito, ele disse que o grupo do Hamas era um grupo terrorista. Ele disse isso. E um tempo depois ele disse, Israel tem que parar de matar os palestinos. Acho que o Lula fez certo. Depois dele, 80 presidentes se manifestaram, dizendo que tinha que parar com a morte daquelas crianças, daquelas mulheres e de alguns homens. Na semana passada, a vice-presidente dos Estados Unidos, ela disse que tinha que ter um cessar-fogo. E hoje, o presidente dos Estados Unidos disse que se o presidente de Israel atacar o sul, porque as pessoas fugiram do norte, correram para o sul, elas não têm para onde fugir. De um lado tem o mar, do outro lado tem um muro e do outro lado tem o Egito. É um canto. Se o Israel atacar ali, vai ser uma matança sem fim. Eu não pude dizer, quando mataram os índios, eu não vivia, que tinham matado milhares de índios. Quando eu fui professora de história, eu contava para os meus alunos o que os nazistas fizeram com os judeus. Judeus são os israelenses. Agora, mataram 6 milhões. Eu achava errado. Eu não pude fazer nada. Agora, eu posso usar a minha voz para dizer, parem de matar os palestinos. Isso é genocídio, sim. Tirar os médicos de um hospital infantil e deixar os bebês lá dizendo que logo eles seriam transferidos e depois as fotos são de crianças mortas porque foram desassistidas. Se alguém não se compadecer com isso, bem, eu não tenho mais o que dizer. E queria finalizar, eu recebi um informe do prefeito, vários informes que eu fiz na semana passada, e aqui quero dizer para informar a comunidade de Veracruz. Quais os recursos que vieram do Fundeb para Veracruz? No ano de 2022, vieram 19 milhões e 024 mil. No ano de 23, o primeiro ano do presidente Lula, vieram 20 milhões 375. Então, não diminuíram os recursos do Fundeb. O Fundeb vem um recurso pelo número de alunos matriculados na rede municipal. Se diminuir os alunos da rede municipal, vai diminuir o Fundeb. Se aumentar, vai aumentar o Fundeb. Do FPM, que é o Fundo da Participação dos Municípios, em 22 veio 29 milhões. E em 23 veio 30 milhões. Transferências federais para os recursos do SUS, em 22 veio 6 milhões 171 e 23 veio 6 milhões. Então, só para colocar
com dados oficiais, pegos da Prefeitura Municipal, eu havia pego também da Confederação Nacional dos Municípios. Só para colocar a verdade, tenham todos uma boa semana. Temos uma semana de chuva pela frente, quente, mas que seja uma semana de bastante frutos. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Conceder a palavra agora à vereadora Vaneila. Uma boa noite a todos os colegas, a todos aqui presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Às vezes, para quem é marinheiro de primeira viagem, Silas, como vereador, a gente precisa controlar as emoções, cuidar com as palavras, podemos ser mal interpretados, enfim. Mas também a gente não pode se entregar e se acovardar por medo das opiniões alheias, Goulart. A gente precisa defender aquilo que acredita, no que acredita, e principalmente enquanto mulher, né? Passado agora o dia 8, Dia Internacional da Mulher, nós somos metade da população mulher e a outra metade filho delas. Então, é com muito orgulho que hoje sou vereadora em Veracruz, mas também com muita fé e esperança que um dia possamos, assim como 50% da população, podemos ocupar 50% também de uma Câmara de Vereadores. Mas sabemos hoje que, enquanto mulheres, as mulheres não votam ou votam muito pouco em outras mulheres. Mas a gente está aqui para representar tudo que nós acreditamos. Podemos ter inversões de opiniões, de atitudes, mas defendemos aquilo que acreditamos. E falando nisso, semana passada, trazendo um pouco da semana passada também, quando eu falei em oportunismo, né, quando se trata do livro O Avesso da Pele, virou uma briga política, o que não foi... acredito que a intenção da grande população que tem defendido ou não essa causa não foi a intenção. A intenção, sim, foi de proteger os nossos adolescentes que vão para a escola. Enfim, eu como mãe de uma menina de 13 anos, daqui um tempinho já vai logo para o ensino médio, e talvez esteja entre os livros que ela precise ler. Coisas do tipo que muitos já viram vídeos, mas que também não tenho medo de falar em tribuna. Onde está escrito, chupa o teu nego, adoro tua... Está lá escrito com todas as letras. Para quem quiser, o livro está sendo muito vendido. Chupa tua branquinha. Adoro o teu preto. Então, não é uma briga política. Eu não estou duvidando de quem aprovou, de quem não aprovou. Por isso que me incomoda muito, e me incomodava já na saúde, colega agente Jeremias, que muitas regras, muitas leis, muitas imposições vêm de quem não conhece a realidade de quem vive. Vem de quem talvez não sentou e não leu ou não sabe o que consta dentro desse livro. Assim como também vem regras para a saúde que não conhece a vida de cada paciente que vai lá no posto buscar ajuda. Assim como nós, muitas vezes, escutamos algumas queixas da população, mas não sabemos a realidade, a responsabilidade dessa pessoa referente ao assunto. Hoje, vereador Marcelo, eu estava ouvindo a tua colocação enquanto SF da dengue. Hoje tem um protocolo na saúde que cada ESF, cada posto, tem um responsável pelo seu posto. Será que nós precisamos vir aqui na tribuna e falar em público isso? Ou está faltando comunicação? O que está acontecendo? Alguém está tomando alguma coisa? Está vendo alguma coisa que não está usando contra ou a favor de alguém, Goulart? Isso me incomoda muito e sempre me incomodou já na saúde, que é a parte mais sensível da nossa vida.
Mas, enfim, foi bem difícil tomar essa decisão de vir aqui e ler essas palavras, de ler isso, porque eu repreendo a minha filha. Assim como o Luiz fala muito da sua filha especial e defende, Luiz, e eu te admiro muito por isso, eu também defendo a minha filha adolescente. Porque tanto os normais e os especiais têm os seus direitos. E um dos direitos é nosso dever de protegê-los, enquanto comunidade. Eu acredito sim que a comunidade, talvez políticos, estão usando muito de oportunismo da questão, mas a população está sim defendendo os seus filhos. Porque eu não quero que a minha filha use esse palavreado dentro da minha casa. Muito menos na escola. Talvez um dia, comandante, vai ser esse o palavreado nas escolas? No meu tempo de ensino médio, nós tínhamos que contar, em resumido, o que era o livro que nós tínhamos lido. Eles vão fazer resumo desse livro na frente de todos os outros colegas? É sim uns termos dentro do livro. Mas eu não tenho esses termos dentro da minha casa, no dia a dia. Então, eu quero deixar bem claro que enquanto vereador Goulart, talvez seja o último ano e que passe, mas que seja 3, 4 anos de respeito e de representação das pessoas que acreditaram em mim nesse período. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanilla pela manifestação. Sendo este o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 18 de março de 2024, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.